Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. Tudo em acabamento para o seu lar. Mateus, somos um só coração. Olá, hoje no programa Referencial vamos falar sobre relacionamento entre médico e paciente. A tecnologia, ela vem ajudando de fato, facilitando esse relacionamento? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui no programa Referencial, que traz à tona também uma importante discussão. São cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo todo que nunca ouviram falar de Jesus. Vamos entender o porquê isso está acontecendo. E tem ainda a dica da terapeuta capilar Lídia Bastos sobre como lavar o seu cabelo corretamente e evitar alguns problemas no couro cabeludo. Estes são alguns destaques que você acompanha agora no programa Referencial, que já está no ar. Você deve ser daquelas pessoas, assim como eu, que acham que sabe lavar o cabelo corretamente. Mas será que a gente está fazendo da forma correta? Hoje nós resolvemos tirar algumas dúvidas com a terapeuta capilar Lídia Bastos. Confira! O primeiro passo de uma lavagem perfeita é escolher um bom produto, né? O shampoo adequado para o seu tipo de cabelo e para o seu couro cabeludo. Então, se você tem um couro cabeludo oleoso, tome bastante cuidado, porque muitas das vezes você começa a lavar ele demais, colocar shampoos de muita limpeza e esse cabelo ele vai ficar mais oleoso. Então, a gente tem que usar um shampoo próprio para essa oleosidade, onde vamos remover essa oleosidade de maneira que não agrida tanto o teu couro cabeludo e esse cabelo produza mais óleo. O uso do condicionador é um fator muito importante também, porque o condicionador ele vai trazer condicionamento, ele vai trazer maciez e brilho. E esse condicionador, como é que a gente usa? Eu vou colocar uma quantidade menor do que eu coloquei no shampoo, vou espalhar também na minha mão e aí então aplicar no meu fio, do meio para as pontas. O condicionador cosmético de tratamento por fio, ele não pode ser colocado no couro cabeludo, a não ser que esse couro cabeludo precise de um produto adequado para o couro cabeludo. Aí sim, eu vou usar o condicionador adequado para isso. Mas se for um condicionador para trazer brilho, maciez, cosmeticamente, eu vou usar somente na haste, no fio, meio e ponta, alinhando esse fio para trazer molência e brilho. O enxágue é um fator também primordial para a finalização dessa lavagem, porque devemos enxaguar perfeitamente, retirando todo o excesso de produto. Não podemos deixar excesso de shampoo, de condicionador ou de máscara nesse cabelo, para que a gente possa ter um resultado mais soltinho, mais macio e mais com brilho na finalização dessa lavagem. Por muito tempo, né, as mulheres chegaram com um pentezinho desse de madeira, né? Levavam para o banho, passavam o condicionador e desembaraçava aquele cabelo. Depois veio surgindo essas escovinhas, que elas são macias. E a resposta que eu te dou é que não é correto. Não é correto você, durante o banho, desembaraçar o cabelo molhado, passando o pente. Por quê? O cabelo, a água, é um dos fatores que modifica a estrutura do fio. Esse fio ele vai ficar mais molinho, ele vai ficar mais propício à quebra. Então, a dica que lave seu cabelo, tire todo o excesso da água com a toalha, tirando todo o excesso. Aí então você vai desembaraçar esse cabelo, começando sempre de baixo para cima e das pontas, sempre das pontas para o meio e depois na raiz, para que eu possa ter um desembaraço perfeito, mas nunca durante o banho eu com o cabelo molhado desembaraçando esse cabelo, porque eu posso ter quebra durante esse procedimento. Uma das dúvidas muito frequentes é sobre: eu posso só molhar esse cabelo e não lavar? Você pode sim molhar e não lavar. O que acontece? É porque se eu molho esse cabelo e não lavo,
ele pode ficar com um cheirinho não muito legal. Ou se eu molho esse cabelo e não seco ele direito e depois vou dormir com ele molhado, eu vou criar um ambiente propício para esses micro-organismos que não fazem bem para o teu couro cabeludo. Como lavar o cabelo para ele crescer? O crescimento do cabelo não está ligado à lavagem. O crescimento está ligado a fatores fisiológicos. A tua alimentação, a tua ingestão de água, as tuas vitaminas, é de dentro para fora. A lavagem do cabelo, ela vai te proporcionar um couro cabeludo saudável, um cabelo brilhoso, macio e limpo e cheiroso. Uma das dicas é sobre o que você não pode fazer durante a lavagem do cabelo. Muitas pessoas, ao lavar o cabelo, embolam o cabelo, fazem movimentos embolando esse cabelo. Isso é muito errado. O movimento de lavagem, ele tem que deixar seu cabelo retilíneo. Você tem que lavar o couro cabeludo e depois lavar esse cabelo no sentido que ele cresce, no sentido dele. Nunca embolando, fazendo aquela embolada, porque depois para você desembaraçar esse cabelo, você pode quebrar esse cabelo no ato de desembaraçar. Quando você lava ele alinhadamente, corretamente, isso vai deixar seu cabelo muito mais fácil para desembaraçar e ele vai ficar muito mais solto. E para terminar a nossa dica de hoje, aproveite esse momento da lavagem do teu cabelo para te proporcionar um momento de relaxamento. Use as tuas pontas do dedo, aproveite esse momento para fazer aquela massagem, movimentos circulares, ativar a tua circulação no teu couro cabeludo, para que esse cabelo possa ficar forte, saudável e brilhoso. E até o nosso próximo encontro. Olha, se eu achava que estava fazendo correto, depois dessa matéria, gente, eu entendi que eu estou fazendo tudo errado, né? Então, por isso que é legal a gente poder passar para vocês informações que são importantes, porque também serve para a gente. Mas agora, mudando de assunto, vamos falar sobre relacionamento entre médico e paciente. Será que a tecnologia vem ajudando, vem facilitando essa relação, a comunicação, a facilidade do paciente procurar o médico e encontrá-lo? É sobre isso que a conversa agora com o cirurgião plástico, Dr. Antônio Vieira, e duas pacientes que resolveram, aliás, aceitaram o nosso convite para falar e darem um depoimento sobre como é essa relação delas com o médico delas. Então confira aí no quadro, fique ligado. E hoje vamos conversar um pouquinho, né? Vamos descobrir como é que elas se sentem dentro desse relacionamento médico e paciente. Lara, vou começar com você, né? Para você é fundamental ter essa confiança e essa tranquilidade no médico? Claro, e principalmente porque eu acredito muito no poder da informação. Eu acho que você ter essa relação de transparência, de poder se sentir à vontade, de ter o poder de autonomia, sabe? E o Dr. Antônio tem isso. A gente vem aqui, se sente à vontade, seguro de si, confiante e deixa as coisas fluir. Porque é isso que acontece quando a gente tem essa relação boa com o seu médico, né? Então, assim, eu sou paciente dele desde 2020, fiz alguns procedimentos facial, corporal, e não vou abandonar nunca, porque é isso, é sobre isso, é você se sentir aquela confiança e aquela paz que você tá em boas mãos. Eu adoro o Dr. Antônio, assim, ele é uma pessoa tranquila, transparente, ele tá ali calmo pra te ouvir, eu adoro, assim, não tenho que mencionar mais. Bom, a gente sabe que é importante que o paciente tenha esse acesso fácil ao médico. Para você, Larissa, isso facilitou nesse relacionamento com o Dr. Antônio? De você ter essa facilidade de se comunicar com ele? Totalmente, inclusive eu fui a primeira e depois minha mãe, a Lara, as minhas amigas. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter esse contato paciente-médico. Eu procurei outros cirurgiões antes de falar com o Dr. Antônio e eu não senti isso com nenhum. Doutor, ter esse feedback é importante para saber que você está acertando, saber que o paciente está tranquilo?
Com certeza, né? É importante que o paciente se sinta tranquilo, né, de operar com o cirurgião. É importante que tenha uma conversa franca para explicar as queixas do paciente e o médico poder entender e explicar para aquele paciente o que é possível para cada caso, né? Cada paciente tem a sua possibilidade de resultado, né? Porque a cirurgia plástica ela transforma, ela não vai fazer a pessoa do zero, né? Ela vai pegar a pessoa e vai melhorar algum aspecto que a pessoa necessite. E aí é importante que tanto o paciente seja claro com o cirurgião das expectativas dele e o cirurgião possa explicar o que é possível para cada caso, né? E assim ele vai lançar a mão do conhecimento dele, das ferramentas para tentar chegar ao mais próximo do desejado por aquele paciente, né? Clara, você que fez também vários procedimentos, né? Hoje, o que você diria para aquelas pessoas que querem fazer cirurgia plástica, algum tipo de procedimento, né? O que você diria para elas? Olha, que é fundamental você ter essa sensação de confiança, porque o paciente tem essa autonomia de decidir o caminho que ele quer seguir. Então, assim, vir no consultório, depois da avaliação, sentir confiança no médico, sentir que ele foi transparente com você, e é o que eu sinto com o Dr. Antônio. Então, assim, eu não abandono nunca mais, tanto que eu tô aqui hoje. E assim, é importante, é fundamental. Eu acredito no poder da informação, como eu falei no início. Então, pergunte, esclareça todas as suas dúvidas e saia do consultório com o coração em paz. Até antes da cirurgia, um dia antes, eu fico numa tranquilidade, sabe? Eu fico numa paz. Tem gente que fica ansiosa. No meu caso, eu já não fico. Com você foi a mesma sensação, Larissa? É a mesma. Nunca fiquei nervosa. Não, na primeira vez que eu fiz, eu fiquei muito nervosa. Já fiz 2 vezes e a segunda eu não fiquei nervosa. Pelo contrário, eu sinto muita confiança nele, ele passa muita tranquilidade. Até na hora mesmo da cirurgia é muito tranquilo. Ele é tranquilo, demais. O Dr. Antônio é muito tranquilo, muito paciente. E é isso, gente, que nem a Lara falou, tem que ter essa confiança no médico. É a mais importante, é você sentir confiança no médico. Doutor, para boa recuperação, esse relacionamento médico-paciente é fundamental? Com certeza, né? O ideal é que o paciente fale sobre suas queixas para o médico e o médico esteja sempre ciente. E que o paciente não tente resolver sozinho, ou consultar blog, olhar na internet, coisa que não tem credibilidade, né? O ideal é que ela entre em contato com o seu médico para tirar suas dúvidas, que a pessoa que vai ter mais, vai saber mais sobre o procedimento vai ser tanto o paciente como o médico. E quem vai dar a melhor conduta para cada caso vai ser o próprio médico que realizou a cirurgia. Ok, a gente conversou aqui com a Lara e com a Larissa sobre esse relacionamento médico-paciente, né? E olha, gente, eu vou dizer logo para vocês, tá? Isso não estava no programa, não estava no script, né, Lara? Mas não estava, estamos aqui, ó, natural. Mas é sobre isso, gente. A gente tá aqui feliz, com uma gratidão imensa por tudo que ele já proporcionou em mim. Eu já fui uma paciente oncológica, então assim, eu já tive minha autoestima muito abalada. E assim, depois do Dr. Antônio, eu recuperei muito a minha autoestima. Então assim, eu fico muito emocionada quando eu lembro desse relacionamento. E eu me sinto uma outra pessoa. A gente tem que trabalhar assim a nossa mente, mas assim, se sentir bem com você mesmo é importante. Então é isso, assim, vir na consulta e sair com o coração em paz. Então assim, é fundamental. Larissa, obrigada, viu, por topar gravar com a gente aqui de surpresa, né? Não, gente, nada. É um prazer estar aqui. É um prazer dar essa entrevista, falar do Dr. Antônio. Olha, gente, elas ficam nervosas, não tem jeito. A Larissa, então. Doutor Antônio, obrigada, então, por abrir, né, o seu consultório para a gente estar mostrando um pouco dessa relação médico-paciente, que é fundamental, né, nesse processo todo de resgate da autoestima, como a Lara falou, e tantas outras dúvidas que surgem aí mediante aos procedimentos que são feitos por um cirurgião plástico, né? Obrigado você, Alcineia. É um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas e falando mais dessa relação médico-paciente, que é fundamental o paciente sentir tranquilidade e escolher o seu cirurgião. São conexões, gente.
Conexões é isso, é relacionamentos, é um passando para o outro. E você que está aí na dúvida, né, se faz ou se não faz a cirurgia, né, é importante ter essas conexões justamente para que você se sinta tranquilo. Eu quero agradecer a todos vocês, né? Obrigada, sucesso, vocês são lindas. Obrigada por ter aceito topar gravar essa entrevista com a gente assim de última hora. A gente que agradece, foi um prazer mesmo, até porque tudo que a gente falou aqui é o que a gente vivenciou e é fundamental poder ter informação, como o doutor falou, pesquisar, conversar, ter essa transparência, e o relacionamento é fundamental, é essencial. Então, assim, confie no seu médico, assim, faça uma avaliação e saia com o coração em paz. Isso que eu deixo de dica aí pra você. É isso aí, gente. Fica a dica para vocês. Bom, e depois do intervalo, você acompanha uma entrevista com o pastor Rodrigo Mariano. Vamos falar com ele sobre o número de pessoas que ainda existem no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. É um instante só. Eu volto já já. Eles são habilidosos. Acordam cedo. Dormem tarde. São fortes. Pensam nos detalhes. Mas, mais do que tudo, cuidam da família e da casa com o maior carinho do mundo. Nossa homenagem a todos os pais do Brasil. Potiguar. Buscamos nessa terra o sentido da nossa existência. Alimentar vidas. O chão em harmonia com a água, com o vento, com as mãos. Nosso respeito a quem cuida do solo e faz renascer, todos os dias, o gosto saudável e o frescor do hortifruti Mateus. Mateus, somos um só coração. São cerca de 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. São mais de 2.000 povos que também não têm a Bíblia na sua própria língua. São tantas dificuldades que têm impedido que as pessoas conheçam Jesus. Mas o que a igreja está fazendo a respeito? É sobre esse assunto que eu converso hoje com o pastor Rodrigo Mariano. Acompanhe no quadro de entrevista. Pastor Rodrigo Mariano, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar hoje aqui batendo um papo com a gente sobre um tema que eu considero de muita relevância, né? Já são pelo menos cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem Jesus Cristo. É um número assustador, né? Muita gente, são muitas pessoas, né? Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Mas são muitas pessoas que precisam pregar o Evangelho ainda. E eu acredito que vai ter uma aceleração dessa pregação nos próximos anos. Segundo dados estatísticos, né, há ainda mais de 2.000 povos no mundo sem o conhecimento do Evangelho, cerca de 3.000 línguas sem um verso bíblico em seu idioma e 2 bilhões de pessoas ou 3 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Como a igreja, pastor, vê essa realidade? Né? Já que a missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A melhor pregação é o nosso testemunho. O nosso testemunho é a gente convidar alguém. A Bíblia que o mundo precisa ler somos nós, é a gente. Então, dar esse testemunho da nossa vida, da Bíblia, da palavra, ser prática na nossa vida, esse é o melhor evangelismo. Pastor, a questão da alfabetização, né? Há muitas partes aí do mundo onde a alfabetização aí chega a ser inferior a 30%, né, da população. O senhor acha que isso contribui também para essa dificuldade da propagação do Evangelho de Cristo? Sem dúvida alguma. E eu vejo também, a Bíblia fala dos 5 ministérios, né? Pastor, profeta, apóstolo, evangelista. Então a alfabetização ela é um instrumento para que muitos pregadores, muitos evangelistas, pessoas que têm esse chamado possam chegar nesses lugares
aí e pregar o Evangelho, né? Mas eu vou te dar um testemunho. Eu tive um avô, já faleceu há muitos anos, ele não sabia ler, mas só conseguia ler a Bíblia. Só conseguia ler. Eu conheci um pastor no interior aqui do Maranhão, que também era assim. Ele era analfabeto mesmo, mas existia um livro que ele conseguia ler, que era a Bíblia. Meu avô, te digo, eu via, eu convivi com isso e eu ficava assim impressionado, né? Ele conseguia ler a palavra de Deus. Mas eu digo isso porque a gente não pode eu não posso dizer, o analfabeto não pode receber, isso é uma dificuldade. Há um milagre da palavra, obviamente, mas há pessoas que precisam ir e que usam. Hoje há muitos grupos evangelistas, por exemplo, a Jocum, não sei se você já ouviu falar, muitos missionários, professores se dispõem a ir e através da alfabetização prega o Evangelho. A igreja, ela de fato se prepara, capacita pessoas para estar evangelizando, por exemplo, uma pessoa que tem essa deficiência, que é surdo e mudo? Olha, é um desafio, realmente, como você falou. E são poucas pessoas, realmente são poucas pessoas. A gente costuma brincar, né? Que quando alguém tem um chamado, ela prefere ir para os Estados Unidos do que para a África. Que assim, já tem aquela visão de África. Eu conheço pastores, inclusive um da nossa igreja foi enviado há 6 meses para Moçambique, está fazendo um ótimo trabalho lá. Mas não é fácil. Então, entre Estados Unidos e África, todo mundo escolhe. Então, quando entre os Estados Unidos e uma tribo indígena, a pessoa vai escolher os Estados Unidos. Então, o desafio é grande, porque são poucos obreiros. Para evangelizar, exercer esse papel de evangelizar, eu posso também estar usando esses recursos tecnológicos? Totalmente. A internet é uma bênção, né? A Bíblia diz que todas as coisas são puras para os puros. Então, assim, uma faca em cima da mesa, ela não mata ninguém. Mas essa faca na mão de alguém que quer matar vai ser um prejuízo. A internet é a mesma coisa, né? Se a pessoa usar a rede social ou as redes sociais para poder pregar, dar testemunho. A nossa igreja eu faço isso, eu mando o link da pessoa no grupo da sua escola, faculdade, grupo de família, e aí elas escutam a pregação, vão para a célula, vão para o culto. É uma arma poderosa, todos precisam saber, pode. Né? Isso aqui é de Deus, né? O Senhor colocou, a gente bota aqui uma pregação, ela tem um alcance, usar, né, sem dúvida. Ia falar isso, né? Você bota um texto, o alcance é muito rápido, mas se a gente não sabe usar, porque tudo é uma questão de falta de sabedoria, por isso que a gente tem que pedir a Deus sabedoria para usar, né? E a rede social, as redes sociais, sem dúvida, é um instrumento. Por isso que eu te disse dessa aceleração da pregação do Evangelho. A internet vai ser esse canal. Conversei aqui com o pastor Rodrigo Mariano, da Igreja Videira, falando sobre a quantidade de pessoas que ainda existem no mundo, né, que nunca ouviram falar de Jesus. E a pergunta que eu deixo aqui é, o que você tem feito? Você tem cumprido o seu papel? Aqui a gente falou da tecnologia, como tem ajudado, e a televisão, o programa referencial tem sido esse canal também aberto, né, pastor? Para a gente estar falando do Evangelho, pregando e falando do amor de Jesus. Então, pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. É um tema fundamental, de muita importância. Quero ter mais tempo outras vezes para a gente conversar mais. Ok, obrigado. Tá bom? Muito obrigada. Eles são habilidosos. Acordam cedo. Dormem tarde. São fortes. Pensam nos detalhes. Mas, mais do que tudo, cuidam da família e da casa com o maior carinho do mundo. Nossa homenagem a todos os pais do Brasil. Potiguar. E nesse terceiro bloco do programa, você acompanha uma reportagem especial sobre o Sítio do Físico, um dos pontos turísticos e históricos mais visitados aqui na capital maranhense. Faça essa viagem conosco pelo tempo e pela história.
uma história por trás das ruínas. O sítio do Físico, ou melhor, as suas ruínas, estão entre os mais preciosos sítios arqueológicos do Brasil. Situado às margens do Rio Bacanga, hoje é considerado um museu a céu aberto que era de propriedade do físico-mor da Capitania Geral do Maranhão, Antônio José da Silva Pereira. Nessa construção dos séculos XVIII e XIX, revela um material utilizado na época para levantar as paredes, onde antes funcionava a residência do físico e a fábrica. As construções do Brasil colonial, elas são interessantes não apenas pela arquitetura, mas pela técnica construtiva. Aqui era utilizado material local, então pode ser encontrado a pedra preta, que formava a estrutura principal das paredes, mas também a argamassa que era produzida com insumos disponíveis. E um dos mais característicos são as conchas marinhas que se encontravam nos sambaquis. Então, quando se depara com a argamassa que se encontra aqui nessas paredes, se pode ver pequenas conchas, que muitos acreditam que os construtores buscavam na praia, mas não, eles buscavam nos sambaquis. Inclusive, segundo relatos, há um sambaqui aqui próximo, né? E esse material era usinado e utilizado para a fabricação de cal e aplicado diretamente na construção. O sítio arqueológico ocupa uma área de 5 hectares só de ruínas, onde as descobertas são surpreendentes, como, por exemplo, o local onde funcionava o curtume. Aqui, os escravos, na época, faziam o beneficiamento do couro. O Maranhão sempre foi um grande produtor de pecuária no período colonial e imperial. Especialmente na passagem do século XVIII ao XIX, a economia do couro era muito relevante. Então, as reses vinham dos campos da Baixada e, além de abastecer de carne a cidade do Maranhão, a capital, a produção de couro também era muito relevante. E aqui nós temos um curtume, uma edificação absolutamente rara e muito importante, não só pela sua finalidade, mas pelo seu tamanho, que mostra como essa cultura do gado era também de extrema importância para a economia daquela época. Cada parte do sítio revela uma história. Esses fornos, por exemplo, serviam para queimar o material que era utilizado para fazer argamassa. Os tanques serviam para represar a água que vinha da maré e daqui os escravos tiravam o sal. Nessa outra parte tem as ruínas, onde no século XVIII funcionava uma senzala para aprisionar os escravos. Os 2 poços que restaram serviam para abastecer a casa principal e toda a indústria que era tocada por pelo menos 600 escravos na época. O sítio do Físico abrigou a primeira indústria da região com beneficiamento do couro, arroz e ainda a fabricação de cera e cal. Após a morte do Físico, em 1817, passou a fabricar fogos de artifícios. Essa escada com quase 40 degraus dava acesso à casa principal e ao curtume. Ela foi feita toda em pedras de cantaria. No local onde era a casa principal, ainda restam algumas ruínas. Pelo tamanho da área, imagina-se que era um casarão que fazia parte do sítio do Físico, que foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. As pessoas só vão amar aquilo que elas conhecem. Então, apesar do sítio ser tombado, ele é muito pouco conhecido. Então, o tombamento é o reconhecimento da importância nacional desse sítio histórico. Hoje, o proprietário de toda a área que abriga as ruínas do sítio do Físico é o advogado Fernando.
Ele conta como esse patrimônio acabou em suas mãos. Sinto como guardião e protetor desta parte da floresta amazônica em plena São Luís. O Ecomuseu Sítio do Físico abriga sítios de riqueza natural, histórica e arqueológica. O espaço também é aberto para visitação pública e atua na preservação patrimonial e no desenvolvimento social. Um patrimônio que merece e precisa ser preservado. E o programa vai ficando por aqui. Lembrando que você também pode acompanhar pelo canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, interaja conosco, dê o seu like, participe do programa. Queremos saber o que você está achando. Interaja conosco também pelo WhatsApp. O nosso número está aparecendo para você aí na tela. Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. Tudo em acabamento para o seu lar. Mateus. Somos um só coração.